Pessoal, acho que já estamos ao vivo aqui. Agora sim. São 4 horas e 1 minuto. Pessoal, muito boa tarde. Meu nome é Eduardo Matos, e esse é o webinar da Perinity sobre a importância da base de perdas dentro do contexto do GRC, né? Hoje é dia 25 de 3 de 2026, e aí eu quero agradecer a presença dos espectadores que estão entrando aqui aos poucos na nossa live. E eu vou apresentar os dois painelistas que estão aqui junto com a gente, tá, pessoal? Bom, eu vou começar falando dele então, né? Ele que é bacharel em ciências contábeis, possui pós-graduação em gestão de riscos e prevenção a fraudes, MBA e em controladoria e finanças, é professor de diversas instituições de ensino, é mentor, é consultor de GRC, é autor de livro e criador do método BBF, né, o método básico bem feito para GRC, e ele também é apresentador das atividades de imersão online todas as semanas, né? E ele tem a mensagem lá no LinkedIn dele: ajudo profissionais em transição de carreira em GRC. Seja bem-vindo, Leandro Jesus. Boa tarde. Ô, Rodo, obrigado pela apresentação. Aí já são 4 livros. Olha que notícia boa para ajudar o povo aí com esse conhecimento cada vez mais. Nessa luta nossa aqui de 25 anos, estudando, estudando e treinando o pessoal. Muito obrigado, pessoal. Prazer, Leandro Jesus. E estou aqui para contribuir com mais esse tema aqui no nosso fórum, aqui no nosso webinar da Perinde. Perfeito. E eu vou para o próximo, né? O nosso segundo colega aqui, que está presente, ele não fica por menos também. Ele também é bacharel em ciências contábeis, ele possui pós-graduação em auditoria e perícia, ele tem também MBA em proteção de dados, inteligência competitiva e contra-inteligência corporativa, né? Ele tem especialização em cybersecurity e cybercrime, prevenção e investigação de crimes digitais, além de possuir mestrado em controladoria pela Universidade Mackenzie. Olha só quanta coisa, né? E no LinkedIn dele a mensagem é: transformo riscos em oportunidades. Seja bem-vindo, Jorge Krenin. Edu, muito obrigado aí pela oportunidade de estar debatendo aqui com vocês, né? Obrigado aí, Leandro, também pela oportunidade de estar trocando ideias. Sempre é ótimo a gente reciclar aí os conhecimentos e ter esse momento aqui é muito importante. Obrigado aí. Legal, pessoal. E o nosso intuito aqui hoje é fazer um bate-papo leve e descontraído, mas sobre um tema muito importante, né? E aí, para isso, os nossos colegas aqui têm bons conhecimentos nessa parte, né? Nós vamos falar hoje a respeito de base de perdas, né? Um dos pontos aqui que nós vamos falar, um dos focos é a chamada CADOC 50-50, né? Então, eu queria começar, Jorge, se você puder já começar explicando, né? O que é especificamente a base de perdas, o CADOC 50-50, para os nossos espectadores? Porque nós que somos do universo de GRC, de auditoria, gestão de riscos, controles internos, compliance, estamos acostumados com uma série de terminologias e acrônimos, mas muita gente pode não saber o que é o CADOC 50-50 e a base de perdas. Ela tem uma aplicabilidade não só em bancos, em seguradora também, né? Então, fica à vontade para falar. Então, Edu, assim, a gente até estava comentando nos bastidores, né, que é uma, né, quem trabalha aí com instituições reguladas, enfim, Banco Central e afins, já tem uma certa familiaridade com esses termos, né? Então, às vezes, a gente tem um pouco de cuidado para não estar assustando, porque quando vê, a gente está falando CATOC 50, tem uma penca aí de documentações aí que essas instituições são obrigadas, né? São obrigações acessórias. E esse CADOC 50-50 nada mais, nada menos que é um plano de contas, né? Um nível de padronização por categorias, subcategorias e eventos, aonde as instituições financeiras são obrigadas a registrar suas perdas, né? Então, eu sempre usei esse plano de contas, pessoal, simplificando, eu não vou falar o termo aí para a gente não ficar meio grilado, tá? A gente usa esse plano de contas justamente para. Eu uso
justamente para materializar os riscos, né? Quais os tipos de riscos, né, existem dentro de uma instituição financeira e como eles devem ser registrados e classificados, como se trata de uma instituição que precisa seguir aí padrões, né? Então o plano de contas ele não é facultativo, ele é obrigatório. Então, portanto, as instituições são obrigadas a registrar as suas perdas de acordo com este plano de contas padrão, que vai trazer lá os tipos de eventos, fraude externa, fraude interna, falhas de processos, traz todas essas categorias de risco, né? E como um plano de contas, né, a instituição é obrigada a registrar aí a data de ocorrência dessa perda, né, qual foi o processo impactado e dados mínimos detalhes como um plano, como uma contabilidade exige, né? Um plano de contas aí, pessoal aí sabe que eu estou falando, exige um nível de formalização bastante grande. Então, o que eu costumo dizer? É a materialização, a perda nada mais, nada menos que a materialização dos riscos. Então, como é importante nós termos uma referência no momento de registrar. A gente tem essa dificuldade, Edu e Leandro, me corrijam aí, no momento que a gente vai para instituições ou organizações que não têm a obrigatoriedade de ter um CADOC 50-50. Então, aí a pergunta vem, pô, mas eu preciso registrar minhas perdas, né? Então, o pessoal aí que não atua com regulado acaba, de certa forma, misturando perda operacional com despesa operacional, que é um grande dificultador no momento que nós vamos lá, quando a gente quer materializar, quando a gente quer ver o quanto é esse risco, né, materializado, está impactando o resultado da empresa, está diminuindo margem, não, então tem várias respostas que no momento que a gente registrar, formalizar de uma forma legal e bacana aí essas perdas, traz um olhar gerencial, pessoal. Olha, agora eu quero me comunicar com o CFO aí, né, o diretor financeiro. Você não gostaria de saber o que está impactando a sua margem, diretor financeiro? Você não gostaria de entender, né? Agora um CEO aí, qualquer integrante da alta gestão, você não quer saber o que está impactando diretamente na performance do seu resultado? Como a gente pode começar a ter um olhar um pouco mais avançado, um pouco mais requintado? Eu diria o seguinte: comecem a estruturar dentro do seu plano de contas contábil, mesmo não tendo a obrigação, se inspirando no CADOC 50-50, Edu e Leandro. Você vai começar a separar o que é despesa operacional de perda operacional. Pessoal, nas demais empresas aí a gente está aí atuando e a gente vê ainda que existe uma certa confusão. Perfeito. Ó, você sabe que esse seu comentário a respeito da diferenciação entre perda operacional e despesa operacional me faz lembrar aqui um ponto que daí eu já vou linkar e passar a bola para o Leandro. Como vocês sabem, a Perinit é uma empresa que desenvolve tecnologia para GRC. E dentro da solução, dentro mais especificamente do módulo de risco, existe uma área para que se façam os registros das perdas operacionais. Isso, anteriormente, antes da exigência do Bacen, antes do evento do CADOC 50-50, da circular, agora não sei se é a circular 3979 ou 3978 do Bacen, do ano de 2020, que é a do CADOC, já existia a BDPO, que é a base de perdas operacional da SUSEP, né? E aí, nós temos clientes que não são nem companhias seguradoras e nem bancos, mas que faziam uso daquela parte da BDPO para fazer o registro das suas perdas operacionais, mesmo sem ter a obrigatoriedade, mesmo sem ter a necessidade legal, regulatória de reportar para ninguém, mas sob algum aspecto elas queriam fazer o controle do que é perda operacional, para, seja o que for, por boa prática interna, para poder gerir melhor. Então, vou passar a bola para o Leandro Jesus para perguntar: Leandro, tem semelhança uma base de perda com a outra? Que tipo de paralelo você pode fazer entre registros de perda,
seja da SUSEP para seguradoras, seja do Bacen para empresas financeiras. Bem, prazer em falar com todos vocês, os que chegaram agora também. É sempre bom estar aqui compartilhando conhecimento e respondendo a sua pergunta e abrindo uma visão aqui, Edu. Vamos lá. Qual que é a lógica? O Jorge até comentou que no segmento regulado, no segmento de instituições financeiras, de bancos, você tem ali a lógica que é definida pelo Banco Central, e essa lógica ela vem desde 1900 e bolinha, e eu tive contato lá no início dos anos 2000, com o risco operacional, que foi um dos primeiros pilares da Basileia. Quem conhece a Basileia, quem atua no segmento bancário, sabe exatamente que nós temos ali a base, e o primeiro pilar da base foi a questão do mapeamento do risco operacional, que é chamado em banco até hoje. Depois foram seguindo os pilares, mas quando você olhava para risco operacional, automaticamente, imagine que você tinha que dar a resposta para o órgão regulador. E aí, olhando, e aí trazendo para o nosso cenário aqui da base de perdas, CADOC, como o Edu falou, você tem uma série de CADOCs lá no segmento bancário, o CADOC específico para base de perdas, 50-50, que inclusive o Edu vai falar um pouco mais da questão da. Já é obrigatório há muito tempo, mas agora tem uma questão adicional que vai ser comentado mais à frente. Mas qual que é a lógica aqui, pessoal? Atrelado ao risco operacional, você tem as perdas visíveis, são os fatores, que são oito fatores. O Jorge citou ali dois ou três ali, só para complementar, talvez: fraude interna, fraude externa, demanda trabalhista, clientes, produtos, danos ativos, interrupções e falhas de sistemas, execução e entrega e riscos legais. Todos esses riscos, esses fatores de riscos, eles estão intrinsecamente ligados à questão do contexto da Basileia 1, 2 e 3, que é o quê? Mapeamento das bases de perdas, e você documenta isso dentro de um template chamado CADOC 50-50, que é o famoso DRO. Isso representa o quê? As causas e os tipos de eventos que são gerados por perdas financeiras diretas e indiretas dentro da organização. Quando você faz o contraponto, essa lógica ela deveria ser trazida para todos os demais segmentos. Bacen, não Bacen, regulado e não regulado, por quê? O Jorge ele foi cirúrgico, porque quando você fala de identificar e mapear as perdas, você olha para o plano de contas da companhia. Quando nós olhamos para banco, nós olhamos para o COSIF. Muito claro que é uma linguagem única. COSIF, para cada linha do COSIF, basicamente, as principais você tem os CADOCs ali, que é uma obrigação. O CADOC 50-50 é uma obrigação semestral que você tem que reportar para o Bacen, senão você vai ser sancionado em algum momento. A indústria, o mercado não regulado, ele não tem essa cultura bem enraizada, e por isso que tem-se a dificuldade de mapear, identificar e quantificar as perdas. Para fechar minha fala aqui, Edu, por que no segmento regulado é muito mais fácil, mais palpável de você analisar a materialização do risco? Olhando sempre para o apetite e a tolerância, materialização do risco, para que no próximo ano você olhe ali para o seu mapa de calor e fala: olha, vou continuar no 5x5, trazer para o 4x4, ou já vou trabalhar no 3x3. Essa é a lógica. Na indústria fica mais difícil, porque você não tem a cultura de quantificar essas perdas. E aí, isso não sendo palpável, você não consegue, inclusive, demonstrar, quantificar essa perda. Eu recebi uma pergunta, foi ontem, de uma mentorada, Edu e Jorge. Foi mais ou menos assim: como que eu consigo quantificar o meu trabalho para demonstrar para o CFO, como o Jorge falou, de que o meu trabalho ele gera valor num primeiro momento? E a Roy, resposta que eu dei foi exatamente essa. A resposta foi essa: olha, se você não tem a cultura de quantificar as perdas, olhando para o seu orçamento e o seu plano de contas, você vai ter que fazer esse trabalho daqui para frente, senão se torna impossível. a gente não tem nem como levantar o ROI, Leandro, se a gente não tiver algum norte em relação às perdas operacionais, né? Então a gente tem um desafio. Eu já fiz alguns trabalhos aí de consultoria onde a gente, vamos lá, a gente mergulhou lá dentro da contabilidade e a gente foi na moda antiga aí, separando o joio do trigo, né? Separando o que é despesa operacional, o que é perda operacional. E falo para vocês, muitas empresas não querem mexer nesse baú aí, porque a quantidade de risco que essas empresas absorvem e não percebem, assim, é surpreendente. É, 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 é.
no final do dia acontece isso mesmo, e quando você descobre, são alguns bilhões. Mas tudo bem, vamos à frente aqui, Edu. E a Vocês maturidade. conseguem, você, Jorge, consegue exemplificar para quem está acompanhando a gente, dar um exemplo, por exemplo, de de uma perda operacional e de uma despesa operacional e diferenciá-las da maneira mais simples possível? É muito simples, né? A despesa operacional é tudo aquilo que faz parte ali da operação da empresa, né? Para que ela consiga aí atingir seus objetivos, né? Mas a perda operacional, Edu e colegas, nada mais que se trata de falhas, né? Aquilo que não é objetivo da empresa, Perfeito. né? Então, e está conectado aí com o conceito de risco, né? Tudo aquilo que me tira do meu objetivo, né? É risco. Então, no momento, um erro de pagamento, por exemplo, é um problema no processo financeiro. Isso gerou que uma perda operacional, não é uma despesa operacional, né? Então, são conceitos que parecem simples, mas que necessita, como o Leandro falou aí de uma forma bem legal, necessita de controles e uma maturidade, aí a gente bate de novo na tecla da maturidade, da cultura, de ter aí uma visão aí distinta disso. E como é que a gente começa, pessoal? Tem que treinar. A gente tem que explicar isso, né? Falei, é tão básico, mas a gente tem que desenhar o básico, porque todas as perdas operacionais de uma empresa, de uma organização, pessoal, elas nascem, aliás, são oriundas de todas as áreas e processos da empresa. Então, se você não tiver um plano de contas, né, o COSIF está preparado para isso, mas se você não tiver um plano consistente, analítico e os controles internos aí funcionando de uma forma razoável, você se perde num balaio, como a gente chama aí costumamente, né, o balaio de gato. E a gente não consegue extrair essa informação tão importante. Inclusive, você comentou, Edu, o sistema de vocês está preparado justamente, já tem um módulo específico para dar uma atenção especial para perdas, porque essa informação é extremamente importante no contexto de GRC. Então, tudo aquilo que faz parte da operação da empresa, que foi o dispêndio para fins de cumprir o objetivo, é despesa operacional. Aquilo que deu errado, que não tem a ver com o objetivo, pessoal, né? Então, tudo aquilo ali deve ser registrado como perda operacional. O Edu, Tá, Edu, talvez diga lá, diga só lá. para complementar aqui, vamos lá, eu gosto de trazer para as duas boas práticas. Nós não temos uma lei, nós temos duas boas práticas, COSO e ISO. Não tem como fugir. É o nosso estudo eterno aqui. Quando você olha para o COSO, por bom auditor, quando você olha para o COSO no ambiente superior, você tem os objetivos: estratégico, financeiro, operacional, blá blá blá. E os objetivos, no COSO fica mais claro, na ISO vai ter que estudar um pouquinho mais, mas o COSO no cubo lá em cima está lá em cima as versões anteriores. Objetivos. Ok, quando foge daqueles objetivos ou vai impactar os objetivos, ele é o quê? Qual que é a definição de risco? Tudo que impacta o objetivo é um risco estratégico, financeiro, compliance, operacional. Impactou o objetivo, automaticamente está impactando o plano estratégico. Nós não temos que atrelar logo no início da adaptação da ISO 31000 e o COSO, atrelar o plano estratégico versus os objetivos da companhia. Impactou os objetivos, automaticamente você tem a questão da perda que fugiu, como o Jorge falou, do ciclo natural. Eu tenho uma despesa que é do ciclo natural da operação da indústria, ou o custo que vai ser atrelado à venda, mas eu tenho essa questão de base de perda que você não era esperada. É, em uma empresa que eu trabalhei há um bom tempo atrás, nós tínhamos o mantra que era o what could go wrong, né? Que era o que pode dar errado. Então, o que pode dar errado é exatamente o nosso trabalho de gestão de riscos aqui, que é a antecipação dos riscos para que essas perdas não tenham uma massificação tão alta, tão alta. Então, qual que é a lógica? Eu sempre digo, o risco é aquele velhinho de 99 anos que está na salinha quietinho, que se alguém entrar resfriado, ele morre. Pronto, é o risco inerente, ele está quietinho. Quando você olha para a base de perdas, você tem que olhar para os fatores, para os eventos, o que pode causar a materialização do risco. Então, na dúvida, pessoal, olha para o Banco Central, Basileia 3380, que foi atualizada certamente, mas tem lá as oito possibilidades.
pega as 8 possibilidades de fraude interna, fraude externa, todas aquelas falhas ali, você olha para a sua empresa e adapta lá no seu plano de contas, porque você vai ter como quantificar e mensurar. E olha, para vocês que adoram escutar o nome do KRI, para chegar nesse momento, vocês precisam passar por esse momento aqui, tá? Fala, Jorge. Olha que interessante, né? E ninguém fala, né, Leandro, da questão no momento que tu reconhece a perda, tu abre uma possibilidade de oportunidade de recuperar a perda, né? Que é uma outra gestão que a empresa deveria estar olhando, né? Olha, isso aqui morreu, mas tem muita coisa ali que dá para diminuir um pouco o impacto, né? Que é essa questão da recuperabilidade da perda. Você falou uma coisa muito bacana. A Basileia 2, o que aconteceu? Os bancos, né? A 1 não foi suficiente porque eram as perdas esperadas. E aí, o que quebrou os bancos? As perdas inesperadas. Então, por isso que o risco operacional e demais riscos surgiram com força máxima da Basileia 2 e veio essa necessidade cada vez maior que já se tinha de reconhecer essas perdas no sentido aí de dar um sentido maior aí para o gerenciamento de risco. Mas a pergunta que não É, quer calar, né, Edu? Perdão, a pergunta que não quer sim, não, não, calar, fica à vontade. pergunta que não quer calar é: nós sabemos quanto dinheiro as nossas empresas, os nossos clientes já perderam com fraudes, Ou erros operacionais, processos judiciais e falha de sistema? Nós, como profissionais de GRC, controles internos, compliance, nós temos essa visão de fazer esse passo a mais e ajudar a área nessa quantificação, porque, olha que interessante, Edu, quando você vai fazer a análise da probabilidade de impacto, a avaliação de risco, você tem que ter se você tem essa base aqui já mapeada e desenhada com os donos dos riscos, antecipadamente, você consegue ajudar ele a ponderar melhor, porque senão vai ficar sempre no risco baixo. E aí você tem a ponderar, olha, mas já se materializou, lembra da base de perda lá? Então, esses critérios para você montar lá o seu driver ou critério dentro da política de risco, como base para o apetite, facilita muito mais. Segue lá, perfeito, Edu. perfeito. Pensando na operacionalização do registro das perdas, o que eu posso comentar aqui com vocês, né? Sistemicamente, e aí falando mais especificamente da solução da Perinit, vou falar, por exemplo, como funciona o registro das perdas da BDPO, que, né, veio um pouco antes aí das perdas do segmento financeiro dos bancos, né? Então, da base de perdas lá da SUSEP, não desta do Bacen. Nós temos lá uma parte onde nós criamos uma perda, fazemos um cadastro de uma perda, então nós falamos em que área, em que processo essa perda aconteceu, eu registro o valor, a data do reconhecimento, a data da perda, eu também insiro algum tipo de informação acerca de provisão dessa perda. E um ponto importante também, que daí aí é que eu queria que vocês comentassem também. É, a gente faz uma associação da perda ocorrida, da perda materializada, com um risco que anteriormente já havia sido cadastrado. Então, aquele risco, né, já existia dentro da matriz e a materialização daquele risco ocasionou numa perda. Então, quando você faz o registro da perda, você faz essa associação, você faz essa vinculação da perda materializada, ocorrida, com o risco anteriormente já cadastrado. O que eu quero dizer no fim disso tudo? Tanto para a SUSEP como para Banco Central, é gerado um arquivo que é reportado ao órgão regulador. O órgão regulador recebe das instituições financeiras ou seguradoras um documento. No caso da SUSEP, é um arquivo XML. Confesso que eu não sei qual vai ser o do Bacen, qual o formato do arquivo. Não sei se é XML, qual é. Mas lá eu vou ter as informações das perdas ocorridas e das eventuais recuperações, como o Jorge mencionou. Aí eu pergunto para vocês, Leandro e Jorge Krenin, por que os órgãos reguladores querem saber as informações relativos a perdas e recuperações das empresas? O Leandro já deu um spoiler. Quer falar, Leandro? Você já deu um spoiler. Pô,
Vamos lá, eu fecho aqui. Edu, só para te suportar, para não te deixar, né? É o mesmo arquivo XML, é específico para o Banco Central, o reporte. Só que, olha que interessante, Edu. Eu vou. Talvez se alguém não conseguir mudar a minha visão, eu vou continuar batendo na tecla de que nós não fazemos gestão de riscos nas empresas. Perfeito. Nós não fazemos gestão de risco nas empresas. Para os 193 que estão assistindo aqui. Aí alguém vai falar assim: ele está louco. O que ele está falando? Nós fazemos gestão dos fatores de risco. Fatores de risco. Nós buscamos blindar o que pode impactar o risco. Então, quando nós blindamos os fatores internos, externo, nós estamos blindando a gestão de cada área, o dono do risco. Logo, quando nós atrelamos ao que o Edu falou, qual que é o objetivo do órgão regulador rece em receber essas informações semestrais? Primeiro que banco ele tem que ter um reporte trimestral, semestral e anual para atrelar. Na verdade, eles vão antecipando e comparando essas informações. Por exemplo, vamos lá, pegar 3 dados aqui, 4 dados aqui. Como você materializa a fraude interna? Ela já aconteceu, pacificou, você pegou a fraude, o desvio do funcionário, 250 mil no exemplo, perda efetiva. E de um processo judicial, condenação, um valor X, entrada com perda realizada. E de um passivo trabalhista que ainda está em disputa, você mensura aquele valor e entra com uma provisão. E para fechar o exemplo que o Edu colocou lá no começo, e um seguro que cobriu parte e você recuperou parte. Você também vai lançar ali o valor exatamente da recuperação, como o Jorge comentou anteriormente. Mas aqui nós temos uma lógica, Edu. O que é registrado, o que é registrado e o fechamento disso aqui. O que eu estou tentando dizer para vocês aqui, A pessoal? gestão. O Banco Central, ele recebe mensalmente e trimestralmente as informações das empresas contábeis, financeiras e não financeiras. Perfeito? Ele vai cruzando todas essas informações, por isso que ele criou o COSIF, que é o plano de contas personalizado, obrigatório, e as contas principais eles têm as amarrações. Então ele tem o plano de contas, onde são feitos os lançamentos contábeis, e esses templates, que são os CADOCs, é uma forma de cruzamento, porque eu envio aqui o plano de contas das contabilizações, e eu tenho aqui os CADOCs, os templates, de forma como é feito o cruzamento. Então, o Banco Central ele faz o cruzamento a todo momento e o fiscal só vai na sua empresa quando esse cruzamento ele não tem uma harmonia perfeita, Edu. Esse é o objetivo. Perfeito, E perfeito. complementando, o Banco Central ainda nas auditorias, ele vai lá, né, eu até comentei ali, né, gestão. Ele vai entender se realmente, né, todo mundo gosta de falar do risco, mas eu sempre falo, vocês estão esquecendo de uma palavra que vem antes do risco, que se chama gerenciamento. Então, no momento que, né, nesses cruzamentos todos, né, que tipo de gestão a empresa está fazendo em relação, vamos lá, ela está usando as perdas para, vamos lá, para rodar uma nova modelagem, Leandro? Né? Ela está se utilizando. Eu sempre falo, cara, risco, gerenciamento de risco é um PDCA. Né? O ACT, o A lá do É um ACT, cara, ciclo. é o ciclo. O A é ACT, é ação. O que eu faço com isso? Tem instituições aí que têm perdas gigantes, cara. Gigantes e ficam sentadas em cima daquela perda. Então, que sinalização isso traz para a gente? Falha no gerenciamento de risco. Por isso que o Leandro provocou aí positivamente. Será que nós não estamos aí, pessoal, fechando o nosso ciclo e ficamos só lá, né, na administração dos fatores? Pergunta de US$ 1 milhão. Perfeito, perfeito. Olha só, ao longo da fala do Leandro Jesus, ele mencionou aí o documento do DRO, né? E eu tenho aqui a tradução desse acrônimo aqui, dessa sopa de letrinha. DRO significa Demonstrativo de Risco Operacional, que é um documento que bancos e instituições financeiras enviam periodicamente ao Banco Central com informações sobre eventos de risco operacional e suas perdas, né? Então, e aqui nós temos como exemplo, né, de riscos operacionais justamente alguns que tanto o Jorge como o Leandro já comentaram. São as fraudes, falhas de sistema, erros humanos, processos judiciais, incidentes Desastres internos naturais ou aí externos. que tá pegando forte, né, do
Tem até uma categoria lá para registrar, vão lá, possíveis perdas decorrentes, vão lá. Isso é fator externo, né? Então tem dividido ali Tá. muito, de uma forma muito legal, fator interno, fator externo. O último dessa lista seria um incidente externo ou externo, então ele E, entraria como um incidente externo, né? Os desastres naturais, né? Ô, Aí, Edu, por mais que o sim, nome está aí como DRO, demonstrativo do risco operacional, quando nós trazemos para a não indústria, pode confundir o povo, no sim, sentido de, e o risco financeiro, o risco estratégico, o risco de compliance não entra? Pessoal, entra. A nomenclatura do Banco Central, eles chamam de risco operacional, mas quando você tem a materialização de uma falha de sistema que vai impactar na perda financeira, automaticamente, você trata como risco operacional também, tá, Edu? Só para. perfeito. Apesar de ser demonstrativo do risco operacional, entra risco financeiro, operacional, de imagem e reputação, regulatório e outras naturezas de risco também, de Não, conformidade, de impacto, né? compliance. Impacto. Perfeito. Aí, pessoal, a minha próxima provocação aqui para vocês e para as empresas. Então, nós já sabemos o intuito do regulador. Por que que ele quer, né? Não é que ele é fuxiqueiro, não é que ele é fofoqueiro, que ele quer saber da situação ali das empresas só por saber. Nós já sabemos o intuito do órgão regulador de conhecer as perdas operacionais, né? As perdas registradas e as eventuais recuperações que ocorrerem aí no meio do caminho. Agora, qual seria o benefício, o ganho de se fazer apuração de perdas para dentro das próprias empresas? Então, aí a gente entra, eu acho que meio naquele aspecto que eu mencionei com vocês, que nós na Perinit observamos. Porque uma vez que foi disponibilizada a funcionalidade de registro de perdas, muito embora ela tenha sido uma funcionalidade voltada para segmentos regulados, né, seguradoras, bancos, nós percebemos empresas, por exemplo, do segmento industrial, que não é regulado para essa finalidade, mas que começou lá a fazer registro de perdas, associar a risco, né? Então a pergunta que eu faço, qual o intuito ou qual o benefício para as empresas fazerem esse tipo de registro? Fica à eu acho vontade, que qualquer dentro, um de vocês dentro do dois. contexto de gestão, por isso que, né, eu fiz uma brincadeira com o CFO, né? Porque muitas vezes esse assunto fica só no nosso, vamos lá, no nosso ciclo de profissionais de risco, sendo que quem é o maior interesse, deveria ser o maior interessado no resultado das empresas é o diretor financeiro. Então ele deveria ser um aliado forte nosso no sentido de, cara, vamos tentar aí melhorar o nosso processo de registro de perdas, vamos implementar controles, porque perdas operacionais, primeiramente, afetam diretamente o resultado e prejudicam a margem das empresas. Então, seria muito salutar e inteligente entender, né, vamos lá, quais são as causas raízes, né, que a gente gosta de falar bastante dessas perdas, e, consequentemente, aí botar metas, aí é como o Leandro também falou, né? Conectar isso com o apetite a risco e definir limites. Até que ponto eu estou disposto a perder, né, aspectos quantitativos e qualitativos, mas a gente precisa começar. E como é que a gente começa? A gente precisa ter uma base de perdas. Vamos lá, vamos começar de uma maneira modesta e vamos aprimorando, mas isso é extremamente necessário e faz sentido e deve fazer sentido para todo o modelo de gestão moderno que cada vez mais tem necessidade aí de performar, né? Então tem vários aspectos aqui de gestão aonde vocês que estão em casa, pessoal, o gerenciamento de risco, né? Vocês devem ser aliados aí, né, como defensores, guardiões da estratégia e também dos resultados financeiros, é onde o bolso aperta aí, né? Então aí tem uma grande oportunidade, né, Leandro, do profissional de risco aí se desvencilhar um pouco dos frameworks, né, disso tudo que é tão importante, mas realmente tentar levar ali alguns indicadores, né, tentar definir alguns limites focados em perda operacional. Recentemente eu fiz um movimento ali onde nós ficamos ali das 9 às 18 num sábado estudando sobre gestão de riscos e matriz de risco, né? Tinha ali 80 profissionais ali nesse estudo. E qual que era a grande e principal dor? A dor é que você tem que iniciar pela política de riscos para partir para a matriz de risco, para partir para o gerenciamento de riscos. E aí você descobre que de 80, somente 12 tinham uma política de risco na empresa, e dos 12 que tinha política de risco na empresa,
metade tinha os drivers ali, ou os critérios definidos dentro da política. Sabe aquele modelo de política que tem muito na internet, de só tem os textos e não tem o critério lá embaixo para você sentar com o dono do risco e avaliar. Por que eu estou trazendo esse tema? Vamos lá. O que eu indico para o consultor sempre quando ele vai fazer o trabalho? A primeira pergunta que ele faz para o diretor: como foi performado o orçamento, o budget, e para o gerente, como ele fez o planejamento. Aí, normalmente, o pessoal de compras descobre que tem que fazer planejamento, o pessoal do marketing ele descobre que tem que fazer o planejamento, o pessoal do TI fala, não, mas planejamento é com o diretor financeiro, como o Jorge falou. Fala assim, vamos lá, a tomada de decisão com base no planejamento e no orçamento da empresa. Por que eu estou trazendo mais essa provocação aqui, pessoal? Quando vocês sentaram numa mesa, vocês já sentaram numa mesa para ajudar a produzir o orçamento do 26, do 27 e o planejamento de cada área. E em algum momento eles falaram de base de perdas, ou que teve fraude, ou que teve desvio, ou que teve ineficiência do processo, ou que contratou o TOTUS e na verdade precisava do SAP, ou vice-versa, ou investiu 1 milhão aqui, sendo que poderia ter investido 500 mil e perdi performance aqui, ou eficiência, ou poderia ter reduzido melhor compra e por aí vai, negociação e por aí vai. Qual que é a lógica aqui? É um passo antes. É um passo antes. Então, aqui é um controle de ansiedade que eu sempre, quando inicio o projeto, eu falo, pessoal, vamos acalmar um pouquinho. Primeiro, antes de sair conversando com todos, vamos fazer o nosso plano aqui, nem que fique 1, 2 meses aqui, porque o nosso plano é o quê? Sentar com cada diretor para traçar a maturidade da empresa e entender exatamente onde nós estamos para não ficar tirando para tudo quanto é lado. E o momento que nós sentarmos com o primeiro diretor, o primeiro gestor, vai ser de uma forma assertiva, onde nós estamos visualizando que nós temos um orçamento de 10 milhões e lá, como base, como critério dentro da política, como limite da tolerância ou do apetite, está lá. Nós podemos perder até 5% do nosso resultado. Mas será que naqueles 5% do resultado você está considerando a base de perda do ano anterior, dos anos anteriores? Porque talvez aquele 2 milhões ali, ele é para mais ou para menos. Então, Edu, esse cuidado, o segmento bancário tem já um bom tempo e cada vez está trabalhando nisso, e é obrigatório, só que a indústria tem que começar a trazer essa cultura aos poucos. E essa cultura, ela nunca é somente do dono da empresa, da diretoria. O dono do risco são os gestores da área. Os donos dos riscos são os. Quem é o dono de levantar essa informação, apresentar para a diretoria e discutir com a diretoria? São os gerentes. Então, esse exercício, e aí já fica a dica aqui para quem não fez a leitura ainda do modelo das 3 linhas de defesa lá atrás e o modelo atualizado de 2020, lá traz claramente essa questão de gerar valor para dentro da empresa. E como nós geramos valor? Geramos valor olhando para o que deu errado e trabalhando para continuar não dando errado mais ou dar certo, né? Isso aqui se chama, pessoal, gerar valor e antecipação de riscos, entende? Fala, E é o Edu. E conceito esse de olhar para o risco. passado importantíssimo, né? Como é que você Conceito estima qualquer coisa no futuro sem olhar o seu presente e o que aconteceu no passado? Se você não tem essa informação, fica difícil, né? É complicado, Edu, perdão, Jorge. É É, complicado desculpa, porque Jorge, também te atropelei. Não, é não, não. Tá bom. complicado, pessoal, porque vamos lá. Como que nós vamos conseguir fazer algum dia a avaliação do risco quantitativo dentro dos nossos projetos de gestão de risco? Eu faço a provocação para todos vocês aqui, porque até onde eu sei, o limite que nós chegamos ali, o máximo, é risco qualitativo. São entrevistas com base na experiência, olhando para o passado, para o presente, para o futuro ali, mas muito mais qualitativa, com critérios, tudo bem, mas quando que nós vamos começar a fazer um trabalho de forma quantitativa para fazer a pergunta para o gestor de compras, por exemplo? O risco de uma contratação incorreta e inadequada, ele já se materializou aqui em algum momento? E qual foi o valor, a quantidade e o valor? Sim, foi X. Aí você tem uma previsibilidade e você olha para o mapa de calor e deixa o diretor dormir com tranquilidade. Até aí, não vai estar 100% tranquilamente. Esse é o meu ponto de vista. Tem que Diga fechar lá, o Jorge, ciclo. desculpa. Tem que fechar o ciclo. Então, as perdas, ter esse conhecimento das perdas é extremamente importante para que esse ciclo se feche e sirva de inspiração. E vamos lá, de melhoria contínua
né, para se rever probabilidades, se ver impacto, e principalmente aí, ó, custo versus benefício, que é mais a gente ouve, né? Como é que você vai justificar a melhoria de um controle interno, né, a implementação de um controle interno, se você não tem uma análise simples de gestão, velho e conhecido custo versus benefício. Então, a perda operacional é elemento-chave para que a gente consiga fechar esse ciclo e que abasteça um novo ciclo com informações mais certeiras e objetivas, que contra um registro de perda não tem nada o que fazer, pessoal. Não é, ela tá lá, ela é fato, né? O Já que se tem que aconteceu? entender é como a gente se utiliza disso para fins de melhorar a percepção de todos os níveis dentro da empresa, né? O dono quer mais resultado, as principais partes interessadas, né? O Leandro foi muito feliz aí, né? A gente aqui é apoio, né? Segunda linha, apoio às principais partes interessadas, né? Eu creio que nenhum aí ente de governança gostaria de estar perdendo um valor excessivo, né? Em função, aliás, de falhas, né? Então, essa é uma análise um pouco mais sofisticada que requer aí, como o Leandro também falou, pré-requisitos, mas que, pessoal, aí é uma missão aí que é de vocês, né, profissionais que atuam com gerenciamento de risco, que é realmente levar esse tema como algo estratégico, como sempre foi, e que realmente aproveite essa oportunidade aí que a gente está vivenciando, aí 2026, um ano bastante desafiador, aí especialistas vêm alertando. Então, se as empresas não olharem, né, para o risco de uma maneira, vamos lá, de realmente buscar ir para a próxima fase e linkar isso aos seus objetivos financeiros. Edu, Perfeito. sabe que algumas empresas que eu tenho passado, mas empresas médio para grande porte, eles estão dando atenção grande para o PCN, para o plano de Sim, continuidade de sim, negócios. Quando você olha para o plano de continuidade de negócio, atrelando ele ao plano estratégico, como base inicial, você tem o BI ali, que é o Business Impact Analysis, que é a avaliação do impacto do risco no negócio. Quando você tem essa visão do BI aqui com a continuidade, você já consegue considerar as perdas e as possíveis perdas no negócio que vai afetar a continuidade. Vamos lá. O que é continuidade do negócio? É um risco estratégico que vai afetar diretamente o objetivo da continuidade ou da sobrevivência do negócio. Vamos olhar muito recentemente, pessoal, para algumas empresas no mercado, não vamos citar nomes jamais, mas grandes empresas que estão com dívidas bilionárias que buscaram recuperação judicial. Vamos lá. Será que essas empresas tinham quantificado base de perdas? Vamos lá, mais um exemplo aqui. A LGPD, ela existe ainda? Existe ou não existe? Por quê? As empresas que tiveram um vazamento de dados clássico publicado na internet, será que elas consideraram no ano seguinte essa perda de imagem e reputação e basicamente algum pagamento por um ataque cibernético pelo vazamento de dados? Será que elas quantificaram essas informações? Então, são essas provocações que nós temos que fazer no dia a dia, no momento de, aos poucos, né, paulatinamente, já ir quantificando, levantando essa informação para quê? Para elevar o quanto mais o nível de consciência da nossa liderança dentro das empresas. Porque senão, eles sempre vão buscar o lucro, o lucro, o lucro, o resultado, só que quando o resultado não é fechado, ficam buscando quais são os problemas que aconteceram, quais foram os desvios no meio do caminho. Só que se olhasse para trás, para a base de perda, seria um pouquinho mais fácil, porque seria mais previsível. Perfeito. É a Perfeito. questão ali da gente, o que a gente espera, vamos lá, a gente tem que controlar o inesperado, tentar, né, Leandro, controlar o inesperado. Tá? E como é que a gente começa? Reconhecendo aquilo que fugiu do nosso controle, para que a gente tenha uma visão mais sofisticada no futuro próximo. Pessoal, isso precisa de maturidade. Né, a gente já fez vários trabalhos, eu e o Leandro também, né, o pessoal está acostumado aí, por exemplo, né, quando a gente faz uma análise de causa-raiz baseada em perda, como gera desconforto, né, em alguns gestores que não têm uma, né, que a cultura, o ambiente interno ainda é muito fragilizado, porque ele se sente, né, Leandro, aí vem um aspecto comportamental aqui que é muito importante, que é o aspecto invisível, que está por trás dessa grande dificuldade, entre aspas, das empresas fazer um bom gerenciamento de perdas, que é a questão de ter, vamos lá, vamos discutir isso aqui de uma maneira, vamos lá, sem filtros, sem represálias, né?
a causa raiz realmente foi uma falha e não no sentido de arrumar culpados, né? Sim. Né? Mas no sentido de Esse é o grande realmente. problema, né, Jorge? Porque É, a pessoa já, só de falar, ela já fala, tá apontando para mim, tá me isso é uma acusando de realidade alguma brasileira, forma, tá? né? É uma Como é que realidade, é? é uma Ah, tá, realidade brasileira, o pessoal. brasileira de norte a sul, leste a oeste, você vai encontrar esse tipo de comportamento. Mas só que aí entra a questão dos pré-requisitos. A alta gestão tem que ser o owner, tem que ser o patrocinador, ela tem que dar abertura e criar um ambiente, como o Coso fala muito bem, o ambiente interno. Cara, o ambiente interno é, né, que todo mundo está careca de estudar e está na The Top, tem muita coisa bonita. Mas se praticar isso é um grande desafio para que a gente consiga evoluir e fechar esse ciclo PDCA aí, para que né, o gerenciamento de risco nas empresas realmente saiam desse modo, né, esse modo que muitas vezes, né, passa anos, a gente seguido tá, né, tá ajudando aí vários colegas, várias empresas, né, mas a gente percebe que aspectos invisíveis, comportamentais, ainda são um grande obstáculo. Metade dos Você meus sabe alunos que hoje são advogados, metade dos meus alunos hoje são advogados, e eles vieram com o Tona the Top lá das escolas que ensinam as palavras bonitas. Só que quando chega do lado de cá, nós ensinamos para eles os 4 riscos e o ambiente interno, que é a conversa inicial com a alta liderança ali, para definir exatamente qual que é a estratégia para ter uma política de risco, depois ter o gerenciamento de risco, depois ter todo esse trabalho. É muito claro, Edu, vamos pensar, não é melhor trabalhar com a NR1 desde agora, desde já, ou deixar se materializar depois para pagar o processo e ter a perda materializada? Essa é Então, uma não é melhor. cultura, Leandro. Oi? Essa é uma cultura muito forte dentro das É, empresas. é é o sustentabilidade. aprender na dor e não no amor, né? É isso? Exatamente. É uma conversa de algumas horas, onde você faz um mapeamento dos riscos, uma matriz, mesmo que sem o software, é claro que sempre com o software perinte no próximo momento, mas é uma conversa com o diretor, com o gerente, faz o mapa de risco, matriz bonitinho, você pelo menos lista os riscos antecipadamente e já vai quantificando ali se já teve perda para não ter o risco materializado, a perda materializada depois, porque é sempre pior, pessoal. Aqui o investimento é aqui o investimento é 10 vezes mais. Isso é clássico. É, Agora, que dia que os nossos diretores e gerentes nas empresas vão vestir a camisa como donos das empresas? Tem essa questão, porque o medo de apontar a perda para, ao contrário, perder o emprego, isso é o que acaba acontecendo no dia a dia nas empresas. Eu não aponto erro, o erro é da empresa, o erro não tem CPF, eu não quantifico a perda e eu não massifico. Lá no mercado regulado, CADOC 50/50, não tem como fugir. A perda ela vai estar na linha de onde a perda aconteceu. Ela está na linha do RH, ela está na linha da contabilidade, ela está na linha do financeiro, ela está na linha do TI detalhadamente como foi a E, perda em cada linha do centro de custo. Essa é a e, cultura diferente. e complementando, né, Leandro, as grandes companhias, se uma perda operacional extrapola o limite definido, as sanções acontecem de fato, né? As responsabilidades são levantadas e se for constatada negligência, aí, pessoal, é toda a cadeia da autoridade e responsabilidade baila. O famoso accountability é uma palavra bonita, mas está por. É muito bacana falar accountability, mas praticar isso charmoso, né? requer Responsabilidade corporativa, né, Jorge? responsabilidade É corporativa prestação de contas, mas responsabilidade corporativa, né, cara? e uma governança que tenha uma, né, que propicie, né, que dê suporte para tudo isso. Então, pessoal, tem alguns pré-requisitos aí que são invisíveis. Falo para o pessoal de GRC tem que ser expert em governança corporativa. Não dá para tratar governança separada. Vai ter que cada vez mais estudar essa questão aí de IBGC, de como as instituições estão evoluindo essa forma de gerir as empresas e fazer com que realmente o GRC cumpra a sua principal finalidade e objetivo. Está lá na ISO 31, está no COSO, gerar e proteger valor. Se os valores não estão bem definidos, pessoal, esse é um dos grandes problemas também, Leandro e Edu. Muitas vezes o planejamento estratégico está defasado, né? Muitos valores, né? Você falou da LGPD, proteção de dados é um direito, né? Então, mas isso realmente está absorvido, é um valor dentro da empresa. Então, no momento que não é um valor dentro da empresa, eu não preciso proteger. Então, o que vai É. acontecer? A NPD aí, em algum momento aí, não sei em que ano isso vai acontecer,
começar a realmente a autuar as empresas por não Autuar. cumprimento, as perdas vai chover perda operacional decorrente de não cumprimento da LGPD. Ainda bem que nós temos um compliance zero agora que talvez nos ajude um pouco mais aí à frente nessa questão, né? Tomara. Porque é o que o Jorge falou. Já volto contigo, Edu. É o que o Jorge falou. Se você não começar pela cultura, lá pelo seu código de ética, lá pela sua missão, pelos seus valores, colocando que é um valor crucial para a empresa A, B e C, atrelado com o plano estratégico da empresa, não adianta de nada. É como se fosse aquele curso de administração que você fez, que você aprende missão, visão e valores, para por ali, quando entra no plano estratégico, todo mundo esquece daqui para trás qual que é o tom dali do fundador ali, a identidade organizacional, acabou essa história, entende? Então, essa lógica, pessoal, tem que ter essa conversa em algum momento. Não dá mais para passar nas empresas e ficar implorando política de gestão de risco para alta liderança, para fazer um trabalho de gestão de risco, ou da matriz de risco, ou de controles internos que eles solicitam para a consultoria, sendo que a base não foi construída, não foi disseminada, não foi treinada, não foi aculturada. Então, diretores, diretriz é para diretor, diretriz, diretor, política é com vocês. O gestor da área ele vai tocar ali o processo de gerenciamento, de identificação das perdas. Só que vocês, diretores, têm que estar vigilantes para saber se os seus donos dos riscos, seus gerentes, estão quantificando as perdas. Porque senão vai ser aquela historinha de todo ano, o nosso plano é 10, 5% a mais, e vai ficar essa vida inteira nesse sofrimento aí que vocês sabem qual é. E aí, cadê a responsabilidade corporativa e a accountability que o Jorge acabou de falar? É o mesmo sofrimento de quem está lá fazendo gestão do orçamento, Leandro. É o mesmo dilema. É um FP&A, dilema né? é o mesmo dilema, né? Eu estimei isso e deu aqui. Cara, tem que ter um nível de conscientização, cara. Chegou o momento, as empresas que querem ser competitivas, vamos lá, e quer atravessar esse momento turbulento que está chegando aí nos próximos anos, vai ter que dominar, pessoal. Vai ter que dominar melhor essas questões e dominar a perda operacional, para mim, é primordial. Alguns comentários acerca do que vocês falaram. Bom, primeira coisa, a importância disso que o Leandro Jesus comentou, e que eu acredito que grandes empresas, empresas consideradas com bastante maturidade, não devem, né, devem falhar, eu acredito. Empresas que tiveram eventos de perdas grandes, sejam dados vazados, dados privados que vazaram, né, em descumprimento aí a Lei 13.709, a Lei Geral de Proteção de Dados, sejam empresas, por exemplo, mineradoras que tiveram problemas com suas barragens, enfim. E eu estou exemplificando esses dois, poderíamos exemplificar diversos outros. Quais delas inseriram esses eventos, né, de perdas e de problemas gerados, né, e daí de perdas financeiras e de perda também de imagem e reputação, dano na imagem, na reputação, falha operacional, enfim, no seu planejamento futuro? Eu acho que pouquíssimas, né? Deveriam, claro, tomar isso como lição e colocar no seu planejamento estratégico do futuro, já considerando essas perdas. Outro comentário, então, esse primeiro, então, a respeito do que o Leandro Jesus falou. E com relação ao que o Jorge falou, de fazer o ciclo, né, de fazer o PDCA, é a forma mais simples de você estar sempre planejando, executando, né, revendo as ações e fazendo esse círculo constantemente. Nós temos dentro da solução para as empresas que têm ações, né, na bolsa, empresas de capital aberto, ou empresas que têm a obrigatoriedade da SOX, um negócio chamado ciclo de risco, né? E que quando está ligado à SOX, então ele normalmente o ciclo é de 1º de janeiro a 31 de dezembro, né? Existem outras situações em que as datas diferem um pouco, por exemplo, no Japão é a tal da JSOX e o prazo eu acho que é de abril a março do outro ano, enfim, mas em geral se trata tudo da mesma coisa. Quando você faz uso do ciclo de risco, aí a gente tem na tecnologia um aliado bom,
que é a pesquisa, o relatório comparativo de ciclos, onde você consegue olhar para a sua matriz de risco de um ano ou de um ciclo e compará-lo com o ciclo seguinte. E ali você consegue ver riscos novos que foram mapeados, existem, eventualmente riscos que deixaram de existir porque o negócio foi descontinuado, né? Então, esse é um ponto interessante de ajuda. Eu acho que ajuda nas decisões estratégicas quando você olha para o seu passado. O grande problema é que, além de várias empresas, nós sabemos, não conseguirem olhar para o seu passado, porque não tem registro, né, pelos problemas de maturidade que ela tem, e que é muito comum, a maioria das empresas são assim, né? Se nós formos falar aqui, o meio mais maturidade por exemplo, o segmento bancário, o segurador, porque os segmentos regulados estão habituados a ter gestão de risco, ter auditoria, tem o conceito das 3 linhas de defesa ali, né, bem definidos. Entretanto, a maioria das outras empresas, dos outros segmentos, empresas lucrativas, empresas que lucram bilhões, né? Muitas delas não têm essa maturidade aí. Nós, como empresa de tecnologia, podemos dizer bem que nós somos, assim, uma maneira muito frequente, procurados por empresas onde o gestor da área de risco fala assim, olha, eu preciso de um sistema, né, para gerir meus riscos. Aí naquela nossa conversa, a gente descobre que ele sabe que ele precisa gerir riscos, que ele precisa estabelecer controles, que ele precisa mostrar que esses controles estão sendo controlados, mitigados de alguma forma, mas aí nós falamos, você tem política? Ele fala, não. Assim, vocês têm, o que que vocês, assim, olha, eu só tenho um diretor determinou que a gente faça isso, mas nós não Tem temos. um diretor financeiro que eu respondo para ele. Pois é, né? Muito comum isso, né? Então é um pouco do reflexo, acho que do nosso mercado, do que a gente tem, enfim. Mas antes de passar de novo a palavra para vocês, só queria dar um recado que o LinkedIn do Jorge Krenin, do Leandro Jesus e do meu está publicado aqui no chat. Se vocês quiserem fazer contato conosco ali, fiquem à vontade, tá bom? O Bueno, que está aqui nos apoiando aqui na parte técnica, colocou ali logo no comecinho. E aí um último comentário e eu já volto aí essa provocação para vocês. Que, então, aqui com o intuito, né? Qual que é o intuito de fazer esse registro, né? E para que serve essa base de perdas? Quando nós falamos, por exemplo, do mercado regulado, e aí nós estamos falando de banco, porque estamos falando de CADOC 50/50, por exemplo, nessas empresas eu tenho 2 objetivos muito claros, né? O primeiro é cumprir a obrigação regulatória e o segundo é fazer ali o cálculo do capital regulatório também, são elementos importantes, mas para as empresas que não são reguladas, para as empresas que não têm um Bacen, uma SUSEP, enfim, a principal finalidade é identificar padrões de perda, pelo que eu estou vendo aqui, olha só, identificar padrão de perda recorrente, comum, né, que acontece com frequência, melhorar os controles internos e reduzir prejuízos futuros. Então, quer dizer, com a identificação de perdas padronizadas, eu consigo melhorar esses controles, por consequência, consigo reduzir os prejuízos que eu teria, né, em função de ter melhorado esses controles, né? Fiquem à vontade, senhores. Não queria ter tirado tanto da palavra de vocês. Ô, Edu, quando nos últimos tempos, pelo menos nos últimos 8 anos, eu tenho trabalhado muito fortemente com o GRC para fundos de investimento, né? E aí a linguagem do fundo de investimento é o ROI, é o retorno sobre o investimento. É o ROI, o valuation, o DD, que é do diligence de compra e de venda, blá, blá, blá. Quando os fundos chegam, eles buscam o ROI. Só que eles buscam o ROI e fazem a due diligence, muitas das vezes, com o objetivo de identificar se o que está sendo apresentado faz sentido. Se o resultado de um é um mesmo, ou é 0,50, ou é 2. E é ali é que descobre que as empresas elas tiveram perdas astronômicas e não estão quantificadas. Teve um exemplo clássico de um projeto que eu fiz, foi ano passado. A perda, a perda não quantificada, não apontada do inventário, do estoque, algo em torno de 14 milhões, que inviabilizava
pelo menos 60% do resultado que tinha sido apresentado para o fundo foi comprou a investida e descobriu depois. Observa se essa perda nesse sentido foi intencionalmente não quantificada para vender a empresa. Mas observe, você que está passando por aqui agora, é, consultor de GRC, empresário, gestor, profissional que está aqui agora, será que você não poderia ajudar a alta liderança que está investindo em outra empresa, comprando outra empresa, com essa lógica da antecipação, de avaliação para saber se aquela empresa não está trazendo riscos financeiros, operacionais, compliance estratégico, como esse exemplo de perda de milhões, que vai impactar depois na continuidade do seu negócio, como crescimento e como escala? Esse é o pensamento que vocês têm que fazer. Como eu atuo em fundo de investimento, para nós lá isso é bem clássico. Só que por que eu estou trazendo esse tema aqui para vocês? Os processos de due diligence feito por auditorias, eles investem dentro dos projetos de consultoria quase nada de avaliação de risco e controles internos, mesmo tendo obrigatoriedade dentro da CVM X que refere-se a due diligence. Perfeito? Pelo menos a grande maioria que eu participei não foi nem consultado a área de RAS para juntar o processo. É claro que eles olham trabalhista, tributário, e todos os passivos. Por que eu estou chamando a atenção? Lá não tem essa consideração como auditoria de DD. Você é especialista de GRC, você tem a incumbência de gerar valor para a sua área, para crescimento, para você sobreviver mais do que um ano dentro da empresa como estrutura, para poder quantificar as perdas. Ao contrário, você não está ajudando a empresa a ter um bom investimento, ter o ROI de fato ali, entende? Fala, Jorge. Perfeito. A área, né, Leandro, tem que estar viva, ela tem que estar conectada a algo maior, objetivo maior, né? Então, a questão da due diligence aí, a gente tem pego bastante situações onde a gente, vamos lá, antes de a gente ir para os números, a gente vai fazer uma análise de como a governança, vamos lá, você controla as suas perdas operacionais? Sim ou não? Né? Daí, essas são perguntas chaves ali que a gente já consegue detectar o nível, vamos lá, de transparência. Vou voltar para a governança corporativa, queridos colegas. O nível de transparência, né? Transparência, todo mundo que estuda governança, né? Chovendo molhado aí. Né, transparência. Se o objetivo é esconder, a gente já tá aí né, estamos inviabilizando tudo isso que a gente está falando aqui, pessoal. Tá? Então, a gente tem que entender, a gente tem que ter bastante maturidade e consciência para entender, cara, a governança dá suporte, né? Pilar de transparência, né? Ter dificuldade de controle interno, enfim, de se apurar, levantar, registrar, isso todas as empresas têm. Mas a vontade de fazer, de melhorar, né? De colocar esse PDCA para rodar de uma forma aí que se busque uma melhoria contínua com o passar do tempo, constitui pilar de governança corporativa. Então, aí, Leandro, muitos trabalhos que a gente faz aí, e as auditorias que você falou, às vezes desconsidera o trabalho do GRC, pessoal, o alerta, né? Já sabendo que não vai ter muita resposta, tá? Isso é uma realidade, porque a gente foi auditor também. A gente já sabe, né, já se pressupõe que o GRC não está cumprindo, né, não está fechando o seu ciclo, e, consequentemente, isso não vai ter muito valor para o seu trabalho. E isso é preocupante, como o Leandro falou. Isso que você respondeu agora, Jorge, vai de encontro aqui com uma pergunta que está lá no QA, lá, né? Aliás, nós temos aqui, só vou falar rapidamente aqui, ó. O Rogério Soares está perguntando: será abordado exemplo de estruturação e utilização da base de perdas para fortalecer decisões, reduzir subjetividade e evoluir a maturidade da gestão de risco? Rodrigo, procura o Jorge Krenin lá pelo LinkedIn dele, procura o Leandro Jesus, que eles vão poder apoiar você. Tem outra pergunta aqui, da Pamela Lourenço Calado. Vocês aplicam curso de BDPO? Leandro Jesus e Jorge Krenin, tá bom? Aí tem a pergunta do Douglas Lima aqui, que tem a ver com essa fala sua agora, Jorge. Que você falou, não faz sentido esconder, por exemplo, né? Olha só, como a instituição pode assegurar que a base de perdas operacionais reflita de forma fidedigna o risco operacional real, considerando limitações históricas de
dados, possíveis vieses de classificação, subnotificação de eventos de baixa frequência e alto impacto, e mudanças Edu, estruturais, tal. Oi? Ô, Edu, é a primeira linha fazendo o seu trabalho na identificação do risco, que a gestão de risco tem que ser feita pelo gestor. É a segunda linha, compliance, risco, controles internos, fazendo o seu papel de expertise, mas também de supervisão para saber se o gestor está levantando e apontando e quantificando. E a auditoria interna fazendo o seu papel de validar a segunda linha, a terceira e a primeira linha. Simples assim, cada Ou um no seu seja, quadrado. Ou seja, se todo mundo fizer direitinho, né? Se organizar direitinho, como diz, todo mundo ganha, né? Porque olha só, tá até no finzinho da pergunta do Douglas Lima aqui, ó, que no finzinho ele fala tanto para fins regulatórios quanto para tomada de decisão estratégica, definição do apetite ao risco. Ou seja, se esse trabalho não for feito da maneira correta como ele tem que ser feito, prejudicada é a própria empresa, né? A própria empresa, nós estamos falando aqui no caráter preventivo de descobrir perdas, nós acabamos de falar aqui de identificar padrões de perda para melhorar controle, no intuito de reduzir prejuízos, né? Então, Douglas, se a empresa não faz. Assim, tem uma questão que também tem relação com o que o Jorge falou antes, que fazer esse trabalho uma característica. O Jorge falou que é uma característica do profissional das empresas brasileiras não gostar, porque fica muito, parece que apontando o dedo para a área, para o gestor que errou, uma caça à bruxa dos culpados. E é verdade que quando você descobre essas coisas, feridas ficam expostas, né? Mas você precisa cuidar da ferida, né? Você precisa passar um remedinho para sarar. Então, Para assim, fortificar o controle, para fortificar o controle. é bem natural, acho que essa compreensão, né? Se isso não é feito de maneira fidedigna, como você perguntou aqui, Douglas, porque o procedimento é o que o Leandro Jesus falou. Cada linha faz uma função, né? A terceira linha de auditoria fazer a função dela, a segunda linha de apoio, de gestão de risco, de compliance, de segurança da informação, fazer o trabalho dela direitinho, e a primeira linha, o dono do risco, né? O risk owner, se comportar como dono de risco, né? Enfim, Ô, Edu, isso dê ô, certo. Edu, um contraponto aqui, de um lado você tem base de perda, os eventos que materializaram na perda e por aí vai. Como que você mitiga isso aqui ou reduz a possibilidade? Você faz uma política de risco, coloca lá os critérios lá dentro e, por exemplo, aqui tem um critério dentro da política que é a prisão da alta administração por corrupção. Ok, está lá como critério que eu tenho que ser trabalhado na avaliação de risco, que isso não pode ficar no vermelho, tem que ficar ali povoado entre o verde ali, muito perto do amarelo e o verde. Não pode Ou se seja, em materializar, nível senão. aceitável. Exatamente. A corrupção se materializou. Prisão da administração, imagem e reputação, automaticamente vai ter uma multa, uma sanção. Essa multa e a sanção, o que que é? Ela volta para cá como perda que você tem que quantificar. Ok, eu quero quantificar essa perda ou eu quero trabalhar com gestão de risco aqui dentro para trabalhar no mapa de calor para trazer ele sempre para o verde ali. Só que se você não tem uma política com critério definido para que faça a gestão em cada processo e cada área, isso fica inviável. Então, é o que o Edu falou, é preventivo. Tem que fechar o Exato. PDCA. Tem que fechar esse ciclo é um retroalimento, né? Cada fase, né? O plan tem que, né? A perda vai abastecer o plan da próxima fase. Deveria, né? É. Assim, eu acho que não, o que talvez aconteça muito comumente, Jorge, e talvez isso seja um aspecto cultural também, não sei se eu posso falar que é do nosso país, ou se isso acontece mundo afora, é que talvez muitas empresas fazem o P, o D, o C e o A, e aí acha que não precisa mais ir para o P, né? Tem que ser PDCA, 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 para que o ciclo esteja vivo, né, e ativo constantemente, né? Mas sabe qual que Mas é a o grande equity, dor das nossas empresas, Jorge? E oi, Edu, sabe qual que é a grande dor das nossas empresas? Primeiro que Hum, menos que 5% são grandes empresas que têm lá de 23 milhões, menos de 5% são as grandes empresas, que têm alguma lógica de gestão de risco um pouco mais avançada. Só que as outras empresas, ela tem o famoso GRC mais A. O que é o GRC mais A? É um profissional cuidando do GRC mais a auditoria interna. E aí, como que ele vai conseguir ajudar e sentar juntamente com o gestor de cada área para é verdade, quantificar, para fazer compliance, risco, controle, concordo. auditoria interna. Então, essa Estrutura, visão, Leandro, estrutura. estrutura, né? Estrutura e recursos
né, defasados ou Aí entra a ineficientes. ferramenta para ajudar, né, Edu e Jorge? Sim, Exatamente. e entra também o trabalho de profissionais como o Leandro Jesus e Jorge Krening, que ajudam muita, e principalmente nas empresas que não têm esse conhecimento, esse skill, esse know-how, essa maturidade para poder seguir adiante, né? Pessoal, o tempo passou rápido demais, já Ah, são 17 horas e 11 minutos. Eu queria agradecer aqui as pessoas que participaram do Quality Assurance, mandando perguntas. Infelizmente não dá para responder todas, mas essas perguntas serão repassadas para o Leandro e para o Jorge. E vocês depois poderão falar com eles aqui, tá bom? Quero agradecer a Mara Regiane Costa Ferreira, a Pamela Lourenço Calado, o Rodrigo Soares, o Douglas Lima, a Angélica Alves Nóbrega de, não consigo ver o restante do nome, o Glauber Souza Soares. Muito obrigado pelas provocações de vocês. Eu vou passar aqui, então, a palavra para o Leandro Jesus e para o Jorge para as considerações finais. E eu quero agradecer a participação deles aqui. Nós tivemos um bate-papo muito agradável, muito interessante. Vocês vejam só, esse tema é um tema que parece ser nichado. Ele é um tema que parece ser de segmento específico financeiro. Mas olha quanta coisa que dá para a gente concluir, que dá para a gente falar, que dá para a gente, né? E daria para falar mais tempo ainda, se fosse o caso, né? Então, começo com você, Leandro. Fica à vontade, meu caro, e muito obrigado pela sua participação. Pode fazer suas Ah, considerações. obrigado, Edu, obrigado, Jorge, por mais essa oportunidade. Pessoal, obrigado por vocês estarem aqui até esse momento aqui acompanhando, compartilhando com as perguntas, experiências. Foi muito bom. Mais um tema, como o Edu falou, né? O tema ele tem um foco, mas ele acaba abrindo ali e acredito que deu para ajudar bastante vocês. Vocês clicando aqui nesse LinkedIn, que o Bueno colocou aqui, quem clicar no LinkedIn, for lá no LinkedIn, me dá um oi lá, falando, Leandro, participei da webinar da Penite agora, eu vou dar 2 presentes. O primeiro presente é um dos meus livros, que não vai aparecer aqui, mas é Cultura, Riscos e Controles, a versão digital. Então, a versão digital do livro Cultura, Riscos e Controles, dê um oi lá, falou que participou aqui, eu vou enviar o arquivo digital para vocês. O segundo livro é o Modelo das Três Linhas, não vai aparecer aqui também, mas vocês vão receber lá, é um livro sobre o modelo das três linhas para vocês levarem esses 2 livros para a empresa e aculturar os diretores, os gerentes, para ajudar vocês cada vez mais no gerenciamento de risco na empresa de vocês. E lá também vai ter um anúncio, o Edu sabe, da Semana dos Controles Internos, que vai acontecer nos próximos dias. Lá na Semana dos Controles Internos, vamos falar muito mais sobre GRC lá. Espero vocês todos lá e grande abraço. Aí eu vi vantagem, olha só. Obrigado, Jesus. Vamos lá, Jorge. Fica à vontade, amigo. Edu, aí, Leandro, como eu falei no início, sempre é uma boa oportunidade de rever algumas coisas, né? A gente está num eterno aprendizado aqui, né? A gente atua aí muito próximo de vocês, né? Seja ajudando o pessoal da segunda linha ou até mesmo indo direto à primeira linha, né? A gente está num momento aqui, o que eu quero deixar para vocês? Um momento único que eu tenho falado, né? Quem me conhece sabe. Eu tenho falado há mais de 5 anos que ia chegar esse momento das empresas buscarem praticar aí a sustentabilidade, não só falar, mas realmente praticar. E quando a gente fala sustentabilidade, pessoal, a gente está falando em longo prazo. Então, fazer gerenciamento de perdas, né, os profissionais de risco atuando aí em prol de gerar valor para a empresa, chegou o momento. Chegou o momento da necessidade, chegou o momento das empresas se reinventarem e contem comigo, né? Vamos nos conectar. Eu já recebi aqui inúmeras conexões e eu estou à disposição aí através da Sustain Consulting, né? A gente também está muito forte nas questões ambientais e ESG, tá? A gente conectou dentro do ESG tudo isso que a gente está falando aqui, mas num contexto aí ambiental, né? Que é uma necessidade que muitos clientes vêm pedindo. E sempre é um prazer enorme estar aqui com a Perenity, com profissionais aí, Leandro, bacana demais, insights valiosos que sempre nos faz pensar. E é isso que nos separa da inteligência artificial, né, pessoal? Né? A gente precisa estar reciclando a forma como nós humanos vamos tratar um tema que é humano na veia, pessoal. Pode ter aí, fazer matriz de risco, eu falo hard skills, né, Leandro? Hoje é fichinha perto dos desafios das soft skills que a gente falou. O que a Exato. gente falou aqui, pessoal? Profissionais de GRC exercendo um papel de liderança,
liderança, não ficar lá quietinho na sala, né? Tomara que ninguém me enxergue, não sair da sala, falar com os owners, falar com alta gestão, assumir um protagonismo exige liderança, exige comunicação, vamos se comunicar, galera, né? Esse negócio aí, eu não gosto de falar, vai ter que desenvolver, todo mundo sabe falar, Tem que mas perder esse medo. tem que perder, né? Vamos destruir essas crenças limitantes e qualquer ajuda que vocês precisarem em tudo isso aí, a gente está à disposição. Obrigado, Edu, obrigado, Leandro, satisfação. Eu que agradeço vocês. Gabriel Bueno, que está aqui na parte técnica nos apoiando, muito obrigado também. Pessoal, valeu, um forte abraço, até breve. Tchau, tchau. Valeu, galera!